Olá, bem-vindo ao Seminário Teológico Talmide. Prosseguimos com nossa aula de História da Igreja 1, estudando o período da Igreja medieval. Na aula de hoje nós vamos ver a questão da divisão do Império entre Oriente e Ocidente. Em 726, o imperador Leão III proibiu as imagens e destruiu uma enorme estátua em Constantinopla, em parte como uma defesa contra a acusação muçulmana de que o cristianismo era politeísta, por causa da idolatria. Roma se ressentiu dessa intervenção em assuntos eclesiásticos e defendeu as imagens. Constantinopla, em geral, apoiou a proibição de imagens. Então, essa é uma diferença marcante entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. A Igreja Oriental não aceitou o uso de imagens e, inclusive, não utiliza imagens. O Concílio de Nicéia II resolveu o assunto, mas deixou as igrejas divididas, como vimos na aula anterior. A Igreja Oriental acreditava e continua a acreditar que o Espírito Santo vem do Pai, e a Igreja Ocidental que o Espírito Santo vem do Pai e do Filho. Então, existem alguns termozinhos que utilizam para definir isso, e no caso da Igreja Ocidental eles utilizam o termo filioque, que quer dizer que o Espírito Santo vem do Pai e do Filho, e não só do Pai. Parece que essa palavra foi introduzida na Espanha e depois passada para os francos. Para evitar problemas, o Papa reviveu uma versão do antigo credo romano chamado Credo dos Apóstolos. Havia muita disputa entre o Papa de Roma e o Patriarca de Constantinopla. Houve conflitos de fronteira e sobre a jurisdição eclesiástica, ou seja, até onde ia a extensão do que era a Igreja Ocidental e do que era da Igreja Oriental. Então, observem que, novamente, questões territoriais, questões regionais geográficas estão envolvidas com as disputas da Igreja. Havia uma diferença por causa do celibato do clero, que era uma exigência no Ocidente, mas não era no Oriente, como até hoje não é. Houve tentativas de latinizar as igrejas gregas ocidentais e de helenizar as igrejas latinas do Oriente. Então, como havia representantes de igrejas ortodoxas orientais no Ocidente e vice-versa, havia igrejas latinas no Oriente, a tentativa era justamente essa, de helenizar as igrejas ocidentais e latinizar as igrejas orientais, mas o que também não funcionou. Houve também as diferenças culturais que causaram muitos maus entendidos entre os dois grupos chamados cristãos. A Igreja Oriental ainda estava ligada ao Império Romano, que no Oriente permanecia existindo, enquanto a Igreja Ocidental estava ligada ao Sacro Império Romano, que havia sido criado pela própria Igreja para ter uma proteção política. Em 1054, Roma denunciou o patriarca de Constantinopla e excomungou todos aqueles que lhe eram leais. Na verdade, excomungou toda a Igreja Oriental. E, por sua vez, o patriarca oriental respondeu, condenando todos os que se opunham à fé ortodoxa e, com efeito, excomungou toda a Igreja Ocidental. Desde então, podemos falar sobre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. Em 1054, com esse ato de excomunhão mútua uma da outra, se rompe então definitivamente o laço entre a Igreja Católica Romana, que era a Igreja do Ocidente, e a Igreja Católica Ortodoxa, que era a Igreja do Oriente, e é ainda até hoje. As tentativas de reconciliação nos anos de 1274 e 1438
a 1439 falharam, nenhuma tentativa deu certo. Mas em 1965, ou seja, já no século XX, o Papa Paulo VI e o patriarca Atenágoras assinaram uma declaração lamentando as condenações e anulando as excomunhões e tentando dessa forma, buscando dessa forma novamente uma reconciliação entre os dois lados da igreja. O Concílio Vaticano II, que já é um concílio somente de latinos, da Igreja Ocidental, não da Igreja Oriental, que aconteceu em 1963, portanto, século passado, século XX, afirmou a validade dos sacramentos das igrejas ortodoxas e permitiu que um católico romano participasse delas e que os ortodoxos participassem dos sacramentos dos católicos romanos, mas sob certas condições. Ou seja, os católicos do Ocidente podiam participar, segundo esse concílio, livremente dos sacramentos da Igreja Oriental, sem nenhuma restrição. No entanto, os ortodoxos, apesar de serem aceitos que participassem dos sacramentos da Igreja Ocidental, havia certas condições para que eles pudessem participar desses sacramentos. Também reconheceu a autoridade dos patriarcas, mas o subordinou novamente ao Papa de Roma, ou seja, reconheceu que eles eram bispos, eram autoridades legítimas da igreja, mas que tinham que estar sujeitos ao Papa de Roma. Essa subordinação e a controvérsia sobre o filioque, ou seja, de quem vem o Espírito Santo, se vem do Pai e do Filho ou se vem só do Pai, mantém a divisão entre as igrejas romanas e ortodoxas até o dia de hoje. Ou seja, apesar da tentativa de reaproximação dos dois lados, não houve êxito 100%. Ainda há diferenças, discordâncias e as duas igrejas seguem separadas, a igreja ortodoxa e a igreja romana. Nesse período também da igreja medieval, acontece um outro fenômeno que afeta e influencia bastante o contexto da igreja, tanto no Ocidente como no Oriente, e que vai ter um impacto muito grande, principalmente no Oriente, que é o crescimento do islamismo ou do maometismo. Sob a liderança de Maomé, que viveu de 570 a 632, o Islã nasceu e logo esmagou todo o Oriente Médio e ameaçou o Império Oriental e, eventualmente, o Ocidente também. Observem que o islamismo, ele surge mais de 500 anos depois do cristianismo, certo? Não é uma religião do tempo em que surgiu o cristianismo, surge bem depois, mas surge com uma força e com um impacto muito grande que afeta o cristianismo oriental, conseguindo esmagá-lo quase todo, né? E acaba também promovendo a queda do Império Romano no Oriente. O islamismo tem 5 colunas principais e, segundo os historiadores e os estudiosos, esses 5 pontos principais favoreceram o avanço tão rápido e tão esmagador do cristianismo. E por quê? Porque era uma fé muito simples, muito objetiva, os seus princípios, as suas doutrinas eram muito simples, muito objetivas e não causavam as controvérsias que o cristianismo tinha, certo? Então, quais eram essas 5 colunas? O credo deles, que o único Deus é Alá e Maomé é o seu profeta. Então, não havia essa questão de trindade, de Espírito Santo, de filho de Deus, de que era homem ou era Deus, etc. Essas coisas não existiam. Para o islamismo, o único Deus é Alá e o seu representante é Maomé, que foi o seu profeta.
eles ensinavam orações 5 vezes ao dia em direção à Meca. Então, todos os que se tornavam muçulmanos, na sua fé, tinham que fazer orações 5 vezes ao dia voltado para a Meca. Só isso, nada mais. Também outra exigência é que uma vez na vida tinham que fazer uma peregrinação à cidade de Meca, deveriam dar esmolas e jejuar nos dias do Ramadã, que é o mês sagrado para os muçulmanos. Simplesmente isso. Então era uma coisa muito fácil de assimilar, muito simples e que não tinha as controvérsias e as confusões e os conflitos que o cristianismo apresentava para o mundo já naquele contexto. E uma outra coisa também que é muito forte no islamismo até o dia de hoje é a chamada Guerra Santa, né, que às vezes é considerada a sexta coluna da doutrina ortodoxa. E com relação a isso, eles ensinam até hoje que matar aqueles que se opõem ao islamismo, aqueles que não concordam com o islamismo, é um grande bem que a pessoa faz. Inclusive, eles dizem que os que são mártires, ou que sofrem a própria morte em favor do islamismo, eles vão diretamente para o céu. E o céu para eles é um lugar de orgias sexuais e não um lugar espiritual da presença de Deus. Então, as guerras santas são muito estimuladas e tem um peso muito grande entre eles por causa dessa crença. Cresceu tão rapidamente pelos seguintes motivos: seu entusiasmado programa de expansão, que conquistou a Terra Santa e Síria, o Reino da Pérsia, o norte da África, a Espanha e parte da França. Então, eles tinham um entusiasmo e um programa de expansão e de conquista que foi algo assim que foi impossível frear. Muitas vezes seus generais eram superiores aos imperiais, ou seja, eram pessoas muito firmes, muito determinadas, muito fortes como líderes, enquanto que os imperadores do Oriente eram pessoas já enfraquecidas no seu poder, que não tinham mais a influência que deveriam ter. O enfraquecimento do Império Oriental e o esgotamento de seus recursos por suas guerras com o Reino da Pérsia. A Igreja Oriental foi enfraquecida por suas intermináveis controvérsias. O Império e a Igreja irritaram as províncias com seus impostos e excomunhão. Então, havia a questão dos impostos que o Império cobrava, e havia também a questão religiosa, que aqueles que não concordavam com a Igreja ou com as práticas, as doutrinas da Igreja, eram excomungados. E isso acabou gerando insatisfação e desgosto entre os habitantes desses diferentes lugares. Os povos semitas se identificavam mais com os árabes do que com os gregos. Parecia mais monoteísta do que a igreja, que usava as imagens. Então, essa questão, vocês observem que teve um peso muito grande, né? O fato da idolatria acabou pesando como sendo como se o cristianismo fosse politeísta, enquanto que o Islã pregava um único Deus. Então, os semitas, que já tinham a ideia, por causa do judaísmo, de um único Deus, assimilaram com mais facilidade o islamismo. Os muçulmanos não mudaram muito o estilo de vida diário das cidades conquistadas, permitindo, a princípio, a liberdade de culto a cristãos e judeus. Então, eles foram muito sábios e souberam como conquistar e como alcançar os povos que eles pretendiam. Um efeito interessante da conquista muçulmana é que isolou o ocidente da Europa, que tinha que desenvolver-se independentemente de outros países. Então, essa foi uma coisa bem positiva
de certa forma, que o islamismo, a conquista muçulmana causou. Alguns esforços de reformadores monásticos. Como se lembram que um dos papas, o Gregório I, fortaleceu, instituiu e incentivou a vida monástica, mas os mosteiros também se tornaram um problema, assim como toda a igreja caiu na sua moral, na sua forma de vida e na sua fé, os mosteiros também acabaram sendo influenciados. Por quê? Também porque os mosteiros acabaram, por causa do seu estilo de vida, né, porque eles tinham que trabalhar, tinham que produzir seus próprios alimentos, seu próprio sustento. Isso acabou gerando riquezas para os mosteiros. E claro, com a riqueza, inevitavelmente vem a corrupção, vem a promiscuidade, vem a libertinagem, vem uma série de outras coisas que são incentivadas, fomentadas pelo poder aquisitivo. Então, foi necessário algumas reformas nos mosteiros. Vamos ver aqui, vamos ver basicamente 2 mosteiros que foram muito importantes. O primeiro foi o mosteiro de Cluny, que começou como uma tentativa de reforma do monaquismo, e depois a intenção era que, a partir da reforma, das mudanças no mosteiro, toda a igreja fosse alcançada e fosse reformada também. No entanto, abandonou o trabalho manual, ficou rica e caiu espiritualmente. Veja que, basicamente, os mosteiros enriqueceram por conta dos trabalhos manuais. Eles cultivavam os seus alimentos, produziam coisas, vendiam os excedentes e, com isso, acabaram gerando riquezas. Um dos monges desse mosteiro de Cluny foi Bruno de Tula. Foi nomeado papa pelo imperador, mas ele não quis aceitar o papado do imperador, vindo das mãos do imperador. Ele foi descalço para Roma, onde o povo e o clero o nomearam então papa, e ele recebeu o título de Leão IX. Se opôs à simonia. O que era a simonia? Era uma prática que já havia na igreja, que era justamente a compra de cargos eclesiásticos. Então, se alguém queria ser bispo, queria ser padre, queria ter algum cargo eclesiástico, comprava e ele recebia esse cargo, não por mérito, por formação ou por vocação, mas por aquisição financeira. Também se opôs ao casamento do clero. Havia alguns clérigos que eram casados, que tinham famílias, e ele se opôs a essa prática. Causou o cisma com o Oriente, enviando o conselheiro inflexível Humberto para visitar o patriarca de Constantinopla. Foi justamente esse Humberto quem excomungou o patriarca e todas as igrejas leais ao patriarca oriental. Leão IX também liderou um pequeno exército para combater os normandos, mas ele foi derrotado e preso até pouco antes da sua morte. Outro mosteiro que buscou uma reforma foi o de Citaux, que lançou uma reforma chamada cistercense, na qual se juntou o jovem Bernardo de Claraval. Esse foi um nome muito importante, talvez um dos mais importantes dentro desse movimento monástico. Isso foi do ano de 1091 até 1153. Ele praticou o misticismo prático, combinando meditação com o trabalho manual. Então, segundo o Bernardo de Claraval, o princípio dele, né, os ensinos dele, a teoria dele é que deveriam haver a meditação, a vida espiritual, mas que ela deveria ser combinada com o trabalho manual, que deveriam ser mantidas e cultivadas as duas coisas. Se tornou o pregador mais popular da Europa, pregou a Segunda Cruzada, e nós vamos ver mais adiante o que foram as cruzadas, em 1147 a 1148, e promoveu mundialmente a autoridade espiritual e terrenal do Papa.
Como resultado, os papas começaram a utilizar o título de vigário de Cristo, lembra que nós já vimos isso anteriormente um pouco, e Bernardo escreveu hinos, incluindo um que é bastante conhecido, eu particularmente não conheço, não sei qual é, que o título é Cabeça Ensanguentada. Como foi o papado entre o ano de 1073 e 1453? No ano de 1073, o monge Hildebrando, que foi um monge também muito famoso, muito conhecido, muito importante nesse período, um dos conselheiros de vários papas, foi eleito papa e assume com o nome de Gregório VII. Seus sonhos de retomar o Oriente e a Espanha pela força militar não se realizaram. E então colocou-se na reforma da própria igreja, uma reforma interna. Reformou a moral do clero, proibindo o casamento do clero, a simonia, mas em muitos lugares os seus princípios e as suas ordens não foram obedecidas. Mudou o sistema de eleger o Papa de uma votação popular na Itália a uma votação para o colégio de cardeais, coisa que ainda é feita até hoje. Lutou para libertar a Igreja do controle do Estado e para que a Igreja tivesse o direito de eleger os seus próprios bispos. Afirmou que o bispo de Roma era o único universal, que tinha autoridade para nomear e depor bispos, que o império lhe pertencia, que tinha autoridade para depor os imperadores, que a Igreja Romana nunca errou e não pode errar, que o Papa poderia anular os votos de lealdade dos vassalos ao seu soberano e que todos os papas eram santos. Houve muitos conflitos a respeito da nomeação de bispos entre Gregório e o imperador Henrique IV, a quem Gregório excomungou, perdoou e depois excomungou novamente. Gregório havia convocado uma dieta em Augsburgo, na qual elegeram um novo imperador, que foi Rodolfo, provocando uma guerra civil. Após a morte de Rodolfo, Henrique foi a Roma, tomou a cidade, nomeou um novo papa, que foi Clemente III. Gregório teve que pedir ajuda aos normandos, que destruíram Roma. E Gregório morreu no exílio, tendo perdoado todos os seus inimigos, exceto Henrique e Clemente, a quem ele entregou ao tormento eterno. Sua imposição de celibato monástico ao clero prosperou e fez com que muitas esposas dos clérigos fossem destituídas, mandadas embora e fossem consideradas como concubinas ou prostitutas. E continua causando problemas na Igreja Romana até o dia de hoje. Então, esse Hildebrando, que se tornou no Papa Gregório VII, foi um Papa importante dentro da Igreja, né? Realizou muitas coisas, mas também foi fundamental justamente para o engrandecimento e fortalecimento do poder do papado. Então, na próxima aula, nós vamos seguir vendo alguns aspectos acerca do papado neste período da Igreja Imperial. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima aula.